Nós iremos fazer a leitura de Gálatas, capítulo 4, versos 8 ao 20. Amém, meus irmãos? Que nos diz assim: Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhe preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também o mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo com vocês. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai amado e querido, nós oramos a Ti, pedindo a direção do Teu Espírito, pedindo a Tua graça para que esta palavra, Senhor, seja exposta de forma fiel, de forma graciosa, e que haja edificação para as nossas vidas. Pedimos que o Teu Espírito tome os meus lábios e fale comigo aquilo, Senhor, que é a necessidade da igreja. E que nós saiamos daqui edificados, fortalecidos, encorajados e exortados por Tua palavra. Fala conosco, Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo. E todos nós sabemos que quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo está preocupado com esses irmãos, porque esses irmãos estavam se desviando dos princípios elementares da verdade de Deus, estavam se desviando dos ensinamentos do apóstolo Paulo. As igrejas da Galácia, porque não era apenas uma igreja, nem todas umas 4 igrejas, tinham recebido a princípio o Evangelho de Cristo Jesus por intermédio do apóstolo Paulo. Eles tinham crido no Evangelho e estavam vivendo na verdadeira fé, na salvação pela fé em Jesus Cristo. Só que o que acontece é que depois que Paulo sai dessa região da Galácia, chegam alguns falsos mestres que ensinavam que esses irmãos que agora haviam se convertidos em Cristo Jesus precisavam cumprir algumas coisas da lei judaica. E eles davam ênfase na circuncisão, que era o ato que no Antigo Testamento era a aliança que Deus fazia com o homem, no qual o homem tinha que fazer uma cirurgia no seu propúcio do órgão genital, para que assim ser declarada essa aliança entre Deus e o homem. E agora esses judaizantes, esses falsos mestres, haviam entrado nas igrejas da Galácia e ele estava ensinando, primeiro, que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma. Tanto é que quando Paulo escreve o primeiro capítulo, os primeiros capítulos da carta aos Gálatas, ele está falando justamente isso, que ele é apóstolo e que ele foi chamado por Deus para ser apóstolo.
ele começa a fazer uma autodefesa, porque o ensinamento desses judaizantes era que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma. A segunda coisa que ele falava é que, de fato, e esses judaizantes eram cristãos judeus. E eles falavam que o homem precisava sim ter fé em Cristo, que o homem precisava sim crer, mas que o homem precisava fazer algumas coisas para complementar a salvação. Eles eram salvos pela fé, mas também precisavam cumprir os rituais judaicos para que se concretizasse a salvação, para que fossem de fato salvos. Paulo escreve aos Gálatas uma carta, fazendo uma exortação dura, porque esses irmãos estavam se desviando das verdades de Cristo, corrigindo este problema da igreja e mostrando quais são ou quais eram as reais motivações por trás desses homens que estavam ensinando um falso evangelho, uma caricatura do evangelho, uma meia-verdade. Então, meus irmãos, imagine, dentro desse contexto que eu estou falando, de um homem que leva a mensagem do evangelho, de um homem que cuida da igreja, de repente vendo aquela igreja se desviando, se afastando. É a mesma cena de um pai que outrora tinha um filho que vivia um mundo da criminalidade, das drogas. E agora esse pai olha para esse filho que antigamente era viciado nas drogas, que antigamente vivia uma vida ímpia, que estava correndo risco de vida. E esse pai vê esse filho que em outro tempo vivia escravizado, voltando para as mesmas prisões. Voltando novamente para as mesmas companhias, para os mesmos hábitos destruidores. É basicamente esta cena da carta de Gálatas. É um pai preocupado com seu filho, que está voltando novamente ao caminho que lhe leva ao vício das drogas. E aí, meus irmãos, o coração desse pai se aperta, fica pequenininho. E muitas vezes, quem é mãe aqui vai concordar comigo, quando você vê um filho fazendo algo errado, você não chega passando a mão na cabeça, você chega duro. Seu moleque, e você reclama com o filho, e você corrige, às vezes você é áspero, às vezes você fala coisas assim pesadas, e depois você vai refletir e ver que de fato foi pesada. Mas no calor do momento você está fazendo tudo aquilo ali, não porque você odeia o seu filho, mas porque você ama o seu filho. Porque você quer o bem do seu filho. E aí o coração começa a se apertar de angústia. E você toma decisões que, se você tivesse outra situação, talvez não teria tomado. Mas você faz isso porque há um amor muito grande. Porque existe uma dor de enxergar a pessoa voltando para aquilo que fez tanto mal para ela. Para aquilo que era prejudicial. E é exatamente esse o sentimento de Paulo aqui na carta aos Gálatas. Ele não está falando aqui como um teólogo frio, que está tentando tratar as coisas na base ou no campo do conhecimento. Ele está falando aqui, meus irmãos, como um pastor que está entristecido de ver as suas ovelhas voltando para os velhos rudimentos. Voltando para as velhas práticas da antiga aliança. Os Gálatas que haviam recebido o evangelho da graça de Deus, o evangelho da salvação, estavam agora sendo induzidos a voltar à escravidão da lei, a voltar aos velhos rudimentos influenciados por esses falsos mestres. Eles que haviam sido salvos da dureza da lei, agora estavam querendo voltar para a mesma realidade por conta desses falsos mestres. E aí, meus irmãos, Paulo escreve essa carta não apenas com argumentos, mas ele escreve essa carta com um tom sentimental muito predominante aqui. A gente vê que em vários momentos há uma mistura de ira com preocupação. Ele chega a dizer: ó, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Isso mostra o sentimento por trás dessa carta de Paulo. E aí o tema central desta passagem é o perigo, meus irmãos, de abandonar a liberdade do Evangelho e voltar às velhas escravidões religiosas. E aí a gente vê o amor pastoral de Paulo que clama
pelo arrependimento da igreja. Então hoje, meus irmãos, nós iremos ver aqui 3 verdades desse texto. Veja, antes de nós chegarmos ao capítulo 4, dos versos 8 a seguir, é importante a gente observar que antes disso, Paulo ele já havia falado para esses irmãos que a salvação ela vem pela fé e não pelas obras da lei. Paulo também havia falado que Cristo resgatou esses irmãos justamente da escravidão e da maldição que havia na lei, conforme nós vimos aí no capítulo 13, verso 13. E Paulo fala que agora, uma vez que cremos em Cristo, nós somos filhos de Deus e herdeiros em Cristo Jesus. Capítulo 4, versos 1 ao 7. Paulo nos fala essa verdade. Mas aí, meus irmãos, a partir do verso 8, ele passa da teologia e ele começa a expressar a sua emoção pastoral. É como se Paulo estivesse dizendo assim: vocês entenderam a doutrina, mas o coração de vocês estão se afastando do Evangelho de Deus. O coração de vocês estão tomando outro rumo. E aí nós vamos ver Paulo fazendo 3 coisas aqui. Primeiro, Paulo fala acerca do perigo de voltar à escravidão da lei, dos versos 8 ao 11. Depois Paulo ele faz na verdade um apelo pessoal de um pastor que ama as suas ovelhas, dos versos 12 ao 16. E por fim ele fala que o zelo desses falsos mestres não era um zelo verdadeiro, era um zelo falso e que havia um propósito por trás disso. Então é o que nós vamos ver nesta noite. A primeira verdade é o perigo de voltar à escravidão, versos 8 ao 11. Paulo diz assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Então Paulo começa falando com esses irmãos que estavam nas igrejas situadas na Galácia. E Paulo relembra, do verso 1 aí, verso 8, o primeiro verso que eu fiz a leitura, do passado pagão desses irmãos. Ele nos diz: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Paulo começa falando, meus irmãos, acerca do passado pagão desses irmãos que agora estavam convertidos em Cristo Jesus e estavam sendo induzidos por falsos mestres a voltarem aos rudimentos da velha aliança. E Paulo relembra a eles que eles eram escravos. Antes vocês eram escravos. Vocês viviam para adorar outros deuses que não são por natureza deuses. Vocês adoravam falsos deuses. Agora, depois de conhecerem a Deus, como podem voltar à escravidão? Paulo está dizendo: vocês eram escravos antes. Vocês serviam a outros deuses antes. Como é que agora, uma vez que vocês conheceram a Deus, vocês querem voltar novamente à escravidão? Não tem lógica nisso. Não há sentido nisso. Aí Paulo faz um contraste. Ele começa o verso 8 dizendo que eles eram escravos de deuses. Aí ele segue no versículo 9: mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Então, meus irmãos, Paulo faz esse contraste, mostrando que antes eles eram escravos de ídolos, agora eles estavam querendo ser escravizados pela lei. Estavam querendo voltar a ser escravos. E aqui nos mostra uma verdade profunda. É que o legalismo, que é o ato de tentar se justificar pela lei, é tão danoso quanto o paganismo. Paulo coloca os dois na mesma prateleira.
tanto servir a deuses pagãos, como tentar se justificar pela lei, está tudo numa mesma prateleira. Tudo isso é se tornar escravos. E aí ele diz, vocês guardam dias, meses, tempos, anos. Eles estavam sendo levados a observar, meus irmãos, festas e calendários judaicos, como se isso os tornasse mais santos. Como se isso fosse uma forma de agradar mais a Deus. E aí Paulo teme, ele fala isso, de que seu trabalho tivesse sido em vão. Não porque perdeu a salvação deles, mas porque o seu esforço parece não ter produzido o fruto da maturidade na vida daqueles irmãos. Paulo está ensinando àqueles irmãos algo extraordinário, algo grandioso, a salvação por meio da fé, da graça de Cristo, mas aqueles irmãos, ao invés de crescerem, de desenvolverem, pareciam estar voltando aos velhos rudimentos. Pareciam ter estagnado, ter parado, e por conta disso Paulo os exorta, e aí Paulo expressa a sua preocupação de seu trabalho ter sido em vão. Porque imagine para um pastor, meus irmãos, passar anos da sua vida, ou gastar tempo da sua vida ensinando as verdades de Deus, extraindo, trazendo para o nosso contexto da palavra de Deus, as verdades de Deus, e de repente ele vê toda a sua comunidade se perdendo por uma heresia e por falsos mestres. Então essa é a preocupação de Paulo. É de seu esforço não ter gerado naqueles irmãos a maturidade que já era para ter gerado. E veja que coisa interessante, meus irmãos. Muitos hoje abandonam a graça de Deus para voltar ao moralismo, para voltar ao legalismo, para voltar, meus irmãos, aos rituais antigos, ou a fórmulas religiosas. E qualquer tentativa de se justificar por obras, meus irmãos, não é um progresso, é um retrocesso. É voltar à escravidão. É voltar aos velhos rudimentos. Porque a liberdade cristã não é libertinagem, mas é viver pela fé em Cristo, guiada pelo seu Espírito. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, vocês estão retrocedendo, vocês estão voltando à escravidão, e esse é o grande perigo, é que quando a gente volta à escravidão, meus irmãos, a gente rejeita o único meio pelo qual Deus escolheu nos salvar, que é por meio de Cristo, por meio da fé nele, e não por meio dos nossos méritos. A segunda verdade que a gente vê nesse texto é o apelo pessoal do pastor Paulo. Paulo está se dirigindo agora como um pastor. Veja o que ele diz aí no verso 12. Eu lhe suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Olha que coisa interessante, meu irmão. Aqui Paulo fala com ternura para aqueles irmãos. E ele reconhece, eu também era escravo da lei. Paulo relembra os seus velhos tempos que ele matou muitos cristãos, que ele perseguiu muitos dos seus irmãos. E aí ele relembra isso, ele fala com ternura, eu também já fui escravo, meus irmãos, mas eu fui liberto por Cristo. Eu agora não vivo mais tentando me justificar pela lei. Agora eu vivo pela graça, eu sou livre pela graça, então sejam como eu. Não vivam na escravidão, vivam na liberdade através da graça de Cristo Jesus. Ele recorda o passado, meus irmãos. E aí ele lembra um período que, quando ele chegou por causa de uma enfermidade, ele foi muito bem recebido pelos Gálatas. Os Gálatas haviam recebido o apóstolo Paulo como se ele fosse um anjo do Senhor. E Paulo diz, se fosse possível, e provavelmente Paulo estava com alguma enfermidade aqui nos olhos, ele disse para aqueles irmãos, se fosse possível, vocês teriam tirado seus próprios olhos naquela época
e teriam dado a mim. Vocês teriam ficado enfermos no meu lugar para que eu ficasse bem. Paulo relembra desse passado, quando ele chegou pela primeira vez e aquele estava enfermo. Os Gálatas receberam ele com o maior amor do mundo. Receberam Paulo com um aconchego maravilhoso, mas agora, meus irmãos, influenciado por esses falsos mestres, eles estavam tratando Paulo como se ele fosse um inimigo. Eles estavam desprezando Paulo, e aí Paulo, já no versículo 16, versículo 15 e 16, ele diz assim: o que aconteceu com a alegria de vocês? Vocês que em outro tempo haviam me recebido com tanto amor, com tanta graça, que foi a mesma coisa de ter recebido um anjo. O que aconteceu com aquela alegria da primeira vez? O que aconteceu com vocês? Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Porventura, tornei-me inimigo de vocês, por lhe dizer a verdade. Agora, esses mesmos irmãos que haviam recebido Paulo com amor, com graça, que havia recebido, meus irmãos, o evangelho da salvação, da graça de Cristo, estava tratando Paulo como inimigo, influenciado por esses falsos mestres. Porque é exatamente assim que os falsos mestres trabalham. Os falsos mestres, eles nunca vão chegar diretamente para você e vai roubar seu coração. Eles começam minando primeiro a sua liderança. Eles começam atacando primeiro a sua liderança. Esses falsos mestres estavam atacando Paulo. E agora, influenciado por esses falsos mestres, os irmãos da Galácia passaram a tratar Paulo como se ele fosse inimigo. E aí eu vou revelar para vocês qual eram as motivações por trás desses falsos mestres em induzir esses irmãos contra Paulo. Paulo vai revelar isso. Mas agora, meus irmãos, Paulo, ele estava sendo tratado como inimigo por aqueles irmãos porque ele estava falando a verdade para eles. Ele estava lhes ensinando a verdade. Isso nos mostra, meus irmãos, que o verdadeiro pastor, ele vai sempre falar a verdade. Não se entristeça quando um líder ou um pastor falar uma verdade dura para você. Chegar junto de você e dizer: está errado, meu irmão. Não é assim que a Bíblia fala, não. Esse seu comportamento não se enquadra com as escrituras sagradas. Você precisa retroceder. Não viva assim. Um pastor verdadeiro vai sempre falar a verdade para vocês, vai sempre lhe confrontar, mesmo que isso lhe doa, mesmo que isso lhe gere incômodo. E a verdade, meus irmãos, é que nenhum de nós gostamos de ser exortados, corrigidos, disciplinados. Mas um pastor que se preocupa das suas ovelhas, ele faz isso. E aí vem a segunda verdade que esse texto nos mostra, que o povo maduro ama quem corrige segundo a palavra. Aqueles irmãos eram imaturos. Eles passaram a enxergar Paulo como se Paulo fosse um inimigo. Mas um povo maduro entende, não, ele está me corrigindo segundo a palavra, segundo as escrituras sagradas. Então ele ama quando é corrigido. Porque ele entende, Deus ama, Deus corrige, perdão, e Deus exorta aquele que ele ama e tem por filhos. Mas esse texto também nos mostra que o amor pastoral, meus irmãos, se mede não pelo agrado, mas pela fidelidade à verdade. Um pastor que ama a sua vida, que ama a sua alma, ele não tem nenhum compromisso com você. Ele não tem nenhum compromisso com o seu ego. Ele não tem nenhum compromisso se você está satisfeito ou não. Ele tem compromisso, antes de tudo, com a verdade de Deus. Ele tem compromisso com a palavra de Deus. Eu não estou falando, contudo, que o pastor ele deva ser arrogante, prepotente. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, que ao invés dele se preocupar em preparar uma mensagem para agradar você, para confortar seu ego, para você se sentir bem na igreja, ele tem compromisso com a verdade de Deus. E ele vai pregar aquilo que é a vontade de Deus. Ele vai pregar aquilo que é a palavra de Deus. Mesmo que isso doe em você. Mesmo que isso lhe gere incômodo. Mesmo que você se torça na cadeira e pegue no banco, pegue no outro, mexa numa coisa, mexa em outra. Ele vai ter compromisso com a palavra de Deus, porque ele lhe ama. É a maior prova de amor, meus irmãos. Porque alguém que vê alguém indo para o precipício e não adverte, esse não ama. Esse não cuida. Esse não zela.
Mas aí, como eu falei, que eu iria revelar as motivações por trás desses falsos mestres que acariciava o ego daqueles irmãos, veja aí a terceira verdade. O zelo desses falsos mestres era tão falso quanto eles. Mas o de Paulo não, o de Paulo era verdadeiro. Veja o que aqui Paulo diz no verso 17. Os que fazem tanto esforço para agradá-los. Então veja, o falso mestre, ele não tem nenhum compromisso com Deus. O compromisso dele é agradar o povo. Mas há uma motivação por trás disso. Ele diz, os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelos por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente. Novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Então veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo disse que esses falsos mestres tinham zelo por aquele povo, não para o bem. Havia uma motivação por trás. Veja, ele diz, os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por ele. É a marca do falso mestre. O falso mestre tanto lhe agrada, como também quer que você agrade ele, que você bajule ele. É por isso que ele não tem compromisso nenhum com a verdade de Deus. Ele não tem compromisso nenhum com a sua alma. Ele não tem compromisso nenhum se você está servindo verdadeiramente a Deus. Ele quer agradar você porque ele quer ser bajulado por você. Ele quer que você saia nas esquinas dizendo, rapaz, o pastor ali, o cara é gente boa, viu? O cara é gente boa. Eu me sinto muito bem. Os falsos mestres, meus irmãos, eram zelosos, mas não por amor à alma dos Gálatas. Ele tinha outra motivação por trás disso. Eles queriam isolar os irmãos das igrejas da Galácia de Paulo. Eles queriam afastar esses irmãos de Paulo, para que esses irmãos se tornassem independentes deles. Já viu aquela liderança que não quer que as suas ovelhas andem com as suas próprias pernas? Que quer decidir até com quem você vai casar? Que quer decidir até o que você vai vestir? Porque o objetivo dos falsos mestres é justamente esse. Primeiro, ele isola você de uma liderança saudável. Ele isola você da verdade da palavra de Deus. Ele isola você daquilo que é o centro da palavra de Deus e faz com que você fique dependente dele, para que você ande segundo aquilo que ele quer, para que você fale aquilo que ele quer. Então o objetivo dele, meus irmãos, é lhe prender. O falso mestre não tem amor nenhum por você. Ele não tem compromisso nenhum com a sua alma. Ele quer lhe levar à destruição, porque esse é o propósito dos falsos mestres. É por isso que nós não devemos dar ouvido a falsos mestres. É por isso que nós temos que ter compromisso com as verdades das Escrituras de Deus. Porque o zelo sem verdade vira manipulação, meus irmãos. O que eu estou falando não é que os irmãos não tenham que ser zelosos. O que eu quero dizer é o seguinte, é que se não há verdade nesse seu zelo, o que há é manipulação. O que há é alguém por trás de você, lhe tratando como um boneco de marionete, lhe conduzindo e fazendo você fazer aquilo que lhe agrada. E Paulo está combatendo esses falsos mestres justamente por conta disso, porque o problema não é somente a manipulação, mas é que esses irmãos estavam se desviando do único meio de salvação que Deus havia providenciado, que é a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Então é justamente isso que Paulo está tratando aqui. E aí, em contraste a esse falso zelo desses falsos mestres, a gente vê o zelo verdadeiro de Paulo no verso 19. Ele diz, meus filhinhos, olha como Paulo trata esses irmãos, como um pai que está preocupado, como um pai que está vendo um filho que antigamente vivia nas drogas, voltando novamente, flertando novamente com aquele mesmo caminho. E aí Paulo diz, meus filhinhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. E aí quem sofre com tudo isso, meus irmãos, é o pastor que ama verdadeiramente as suas igrejas.
Sabe quem é que sofre quando você está se perdendo? Não é aqueles que dizem para você, faça o que quer que está tudo bem, todos os caminhos levam a Deus. Não é esse não. Sabe quem sofre por você? É aquele que está de joelho, orando por você, preocupado com a sua alma. É aquele que está preocupado porque você está faltando os cultos. É aquele que manda mensagem para você. É aquele que se preocupa com você, aquele que ora por você, aquele que prega a verdade para você, mesmo que lhe confronte. É esse que sofre. Quando você estiver no mundo aí, falso mestre nenhum vai atrás de você. Quando você estiver perdido aí, falso mestre nenhum tem compromisso com a sua vida. Quem sofre verdadeiramente é aquele que está sofrendo dores de parto, que se preocupa, que chora, que sente amargura quando vê você faltando, quando vê você se desviando dos caminhos do Senhor. Paulo disse, novamente estou sofrendo, meus irmãos, dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. E aqui é uma das expressões mais ternas do Novo Testamento, meus irmãos. Paulo sofre dores de partos espirituais. Seu maior desejo, diferente dos falsos mestres, não é que os irmãos da Galácia fossem fiéis a ele, não. Paulo não estava nem aí se aqueles irmãos seguiam a ele ou se preocupavam com ele, não. A preocupação de Paulo, meus irmãos, aqui, as dores que Paulo sente, é para que Cristo fosse formado na vida daqueles irmãos. A preocupação de Paulo é que aqueles irmãos se tornassem mais parecidos com Cristo, que o caráter, que o amor, que a fé de Cristo fossem visíveis na vida daqueles irmãos. É um contraste entre o falso mestre e o verdadeiro pastor. Enquanto o falso mestre quer lhe isolar para que você se torne dependente dele, o verdadeiro pastor quer que você se torne mais semelhante a Cristo. Ele não se preocupa em deixar você livre não, porque ele sabe que o caráter de Cristo está sendo formado em você. Ele não começa a ficar tentando desconstruir sua ideia, não. Ele tem uma preocupação, ele tem um compromisso com a sua alma, meus irmãos, e não com o seu ego. Então, da pregação e do discipulado, meus irmãos, é formar Cristo nas pessoas e não formar seguidores humanos. Eu não quero que vocês me sigam. Um dia Deus pode me tirar daqui e me levar para outro lugar, mas a minha preocupação é que vocês permaneçam firmes naquilo que é a verdade essencial da salvação da alma de vocês. A preocupação é que vocês sejam conforme a imagem de Cristo. É que vocês se pareçam com Cristo. É que aonde vocês estiverem, as pessoas enxerguem Cristo na vida de vocês. É essa a minha preocupação. E não de que vocês sejam meus seguidores. Não que vocês sejam seguidores de homens, bajuladores de homens. Não sejam bajuladores de homens. Não se dobrem a homens, sirvam a Cristo. Porque Paulo nos mostra que o pastor verdadeiro sofre até ver Cristo plenamente formado em seu povo. Quando a gente vê, meus irmãos, pessoas sofrendo por coisas tão superficiais, entristece o nosso coração. Pessoas ainda que já deveriam estar mergulhando nas mais profundas verdades da palavra de Deus, ainda nadando no raso e sofrendo porque não sabe se Coca-Cola é pecado e bebeu Coca-Cola. Então, meus irmãos, algumas aplicações é importante para as nossas vidas. A primeira preocupação que nós devemos ter é o cuidado, meus irmãos, com qualquer forma de volta à escravidão. Seja moralismo, seja por tradições vazias, seja por confiança em seus méritos pessoais, tenham cuidado com isso. Não permitam, não se dê o luxo de voltarem aos velhos rudimentos. Permaneçam na graça de Cristo. Permaneçam firmes nessa graça. A segunda verdade é que o Evangelho não é apenas uma doutrina, meus irmãos. É um relacionamento com Cristo. Conhecer a Deus é ser conhecido por Ele. E isso muda tudo. É como eu falei na pregação, se não me engano, da semana retrasada. Quando nós experimentamos o amor de Deus, inevitavelmente nós transmitimos este amor.
Quando nos relacionamos com Deus, cada vez mais somos parecidos com Cristo. A terceira verdade é que o zelo sem verdade é destrutivo. O que importa não é, meus irmãos, o entusiasmo religioso, porque tem muita gente que é religiosa, que cumpre os rituais religiosos sistematicamente e cumpre de uma forma zelosa. Mas isso não significa, meus irmãos, que essa pessoa conhece o Evangelho da Graça. Não significa que está agradando a Deus. Porque o que importa não é o entusiasmo religioso, nem o tanto que eu sou religioso. O que importa é se o Evangelho nasceu em nós, é que se há graça de Deus em nossas vidas. A quarta verdade é que a vida cristã autêntica é a formação de Cristo em nós. O nosso foco, enquanto servos de Deus aqui nessa terra, é que Cristo seja gerado em nossos corações. É que Cristo seja gerado em nós, que a imagem de Cristo seja formada em nós, meus irmãos. Não basta apenas a gente ter boas intenções, é preciso a gente ser transformado e ser conformado à imagem de Cristo. Então, para concluir, meus irmãos, Paulo não quer apenas corrigir doutrinas. Ele quer ganhar o coração daqueles irmãos. E aí ele chora por seus filhos espirituais que estão trocando o evangelho pela escravidão. Então a pergunta que ecoa nesta noite é a seguinte: será que também temos abandonado a liberdade do evangelho por regras, tradições ou autojustificação? A gente precisa observar isso, meus irmãos. Porque Cristo morreu para nos libertar, não para nós sermos autônomos, mas para nós sermos livres nele. Nós somos livres em Cristo Jesus. O que eu estou falando aqui, mais uma vez eu repito, não é libertinagem, é liberdade. Não é eu fazer o que eu quero, mas é eu ser livre em Cristo Jesus. Eu não ser preso a velhos rudimentos, a legalismo, a antiga lei. Como Paulo, meus irmãos. Que Cristo seja formado em nós, para que o mundo veja o Evangelho vivo. Não apenas nos livros, mas em nossas vidas verdadeiramente transformadas por Deus. Porque quando a graça de Deus, meus irmãos, alcança o nosso coração, a gente abandona o pecado, a gente vive uma nova vida, a gente é luz do mundo, mas não porque a gente está cumprindo uma cartilha de regra ou está seguindo velhos rudimentos, mas é porque a graça de Deus nos alcançou. Então, a resposta que nós damos a essa graça é uma mudança de vida verdadeira. Mas o problema do legalismo, em comparação à graça de Deus, é que o legalismo só transforma o nosso exterior, mas por dentro a gente continua a mesma podridão e a mesma escuridão. Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, que eles tinham a aparência de vivos, mas estavam mortos. Mas a graça de Deus não. A graça de Deus, quando nos transforma, ela transforma primeiro aqui dentro. Ela transforma primeiro aqui dentro. E isso se externa para todo o externo. E aí as pessoas olham para nós e vê a imagem de Cristo em nós. Amém, meus irmãos? Então que nós não venhamos nos desviar do caminho da graça de Deus em detrimento à antiga aliança. Porque nós somos salvos pela graça. Nós somos libertos pela graça. Nós adoramos a Deus pela graça, nós agradamos a Deus pela graça, e tudo que nós fazemos é por intermédio da graça de Deus. E quanto a isso, nós só devemos levantar as nossas mãos e glorificar a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias a Deus eternamente. Amém. Vamos colocar sobre os pés, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te damos graça por teu amor, por tua fidelidade e por tua bondade. Obrigado por tua palavra que nos confronta, Senhor. Tua palavra que nos exorta e nos faz lembrar que nós não somos salvos por intermédio das nossas obras. Nos livra, Senhor, dos falsos mestres que tentam conquistar nossa admiração para nos tornar dependentes deles.
Senhor, que nós de fato estejamos vivendo segundo a Tua palavra. Que nós venhamos andar na graça de Cristo e não no rudimento da lei. E que nós venhamos Te amar acima de todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, a nos desviar dos maus caminhos. Nos livra de retornarmos à antiga escravidão. Guarda o nosso coração em Ti, Senhor, para que em tudo nós glorifiquemos ao Senhor. Ó Pai, nós Te louvamos e Te exaltamos nesta noite. Obrigado por Teu infinito amor e por Tua graça, em nome de Jesus. Nos abençoa e nos conduz em paz para as nossas casas. É o que nós Te pedimos, Senhor. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida.